O que será que acontece na cabeça de um gênio da literatura, hein? Nessa análise, a gente vai dar uma espiada por trás da cortina, usando algumas entrevistas bem raras para tentar desvendar os segredos por trás da arte de alguns dos maiores nomes da escrita. E de onde a gente está tirando tudo isso? Bom, a nossa fonte aqui é a famosa série de entrevistas da Paris Review, a Writers at Work. Não é qualquer coisa não, hein? A gente está falando de conversas super profundas e reveladoras com as mentes que simplesmente definiram a literatura do século XX. Ok? Então vamos direto ao que interessa. Tem um mistério aqui que até o John Updike comentou. Por que raios os grandes escritores, essa galera que vive das palavras, são mas tão hesitantes em falar sobre o próprio processo de escrita? Qual é o medo? Para começar, vamos tentar entender essa relutância. É uma coisa que aparece em quase todas as entrevistas. E olha, diz muito sobre o que significa ser um escritor. O Updike tem uma sacada ótima sobre isso. Pensa só, o escritor passa meses, às vezes anos, lapidando cada frase. Aí numa entrevista, ele fala de improviso. Para ele, essas palavras faladas, meio de qualquer jeito, são baratas. Elas nunca vão ter o mesmo peso daquelas que foram escritas com tanto esforço. É quase uma ofensa ao próprio trabalho, sabe? E essa resistência não era só teoria, não. Ela aparecia de jeitos bem peculiares. Imagina a cena. O Arthur Koestler literalmente gemendo de desconforto quando liga um gravador. Ou o Philip Larkin, que respondeu tudo por carta. O Milan Kundera, então, montava as respostas como um quebra-cabeça. Cada um com a sua mania, criando um escudo para se proteger. Mas ok, uma vez que eles finalmente quebram o silêncio, aí a gente descobre umas coisas bem legais. E a primeira é que cai por terra aquele mito de que ficção é só a vida do autor com outros nomes. O Philip Roth é bem direto nisso aí. Para ele, o escritor é um ator, um impostor. Ele não está simplesmente contando a vida dele. Ele está pegando pedaços da própria biografia para usar como matéria-prima para criar algo totalmente novo, muito maior. É a vida dele, só que turbinada pela imaginação. E aí vem a Edna O'Brien com uma distinção que é genial. Ela diz o seguinte: emoção não dá para inventar. O autor tem que ter sentido aquilo de verdade, na pele. Agora, os fatos, os acontecimentos da história, isso pode ser tudo da cabeça dele. O que importa é a verdade do sentimento e não se a cena aconteceu daquele jeitinho na vida real. O poeta John Ashbery resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que escreve a partir das experiências e não sobre elas. Ou seja, a vida pessoal é a ignição, sabe? É o que dá o start. Mas a viagem da escrita leva para lugares completamente diferentes. Beleza. Então, se não é só contar a própria vida, como é que essa galera trabalha de fato? Bom, se prepara, porque os bastidores da criação digamos que são cheios de surpresas e manias bem particulares. E quando eu digo particularidades, eu tô falando sério. Olha só que doideira. O Raymond Carver escrevia dentro do carro só para ter um pouco de passe. Já o Ionesco, ele ditava tudo para uma secretária que não entendia nada de literatura, só para ter alguém ali que não fosse julgar o processo. Cada um com seu método maluco, mas que no fim funcionava. E o ritmo de trabalho varia da água para o vinho. De um lado, a gente tem a obsessão do Philip Roth. O cara passava 6 meses trabalhando 8 horas por dia para finalizar uma única página. É mole? E do outro, a calma do Philip Larkin, com sua média de 3 poemas por ano. A lição aqui é bem clara, né? Não tem receita de bolo. Diante de tanto esforço, tanta dificuldade, fica a pergunta: por quê? Para que tudo isso? Bom, as respostas que eles dão são bem profundas e mostram o que move essa gente. A Elizabeth Hardwick vê de um jeito muito bonito. Para ela, a literatura é um presentão. Pensa bem, é uma paixão que consola, que distrai, que ensina, que, no fim das contas, ilumina a vida. Simples assim. Já o Philip Roth, bom, a ambição dele é outra. É quase uma dominação. Ele quer, nas palavras dele, possuir quem lê o livro. A ideia é usar a ficção para criar um espaço onde a mente pode se libertar de todas as amarras e regras do dia a dia. A ficção como um território livre. E o Raymond Carver? A resposta dele é mais na veia. Para ele, a literatura existe pelo puro prazer. Um prazer feroz, como ele mesmo diz. O prazer de criar algo que é bonito e que vai durar. É a alegria do artesão, sabe? De construir uma coisa que fica no mundo. Tá, mas e o futuro? Para onde vai o romance? Bom, aí a gente chega em Milan Kundera, que tinha umas ideias bem radicais. Ele olhava para o futuro da literatura buscando inspiração em outros lugares, tipo na música e na arquitetura. Kundera defendia uma ideia que ele chamava de romance poli-histórico.
Imagina um livro que é tudo ao mesmo tempo. Tem poesia, tem filosofia, tem fantasia, tem ensaio, tudo junto, numa coisa só. Seria a forma de arte definitiva para explorar a complexidade da vida. Só que para chegar nesse ponto, não bastava só a vontade. Kundera dizia que o romance precisava evoluir, sabe? Precisava de novas ferramentas, novas formas de contar uma história para poder dar conta dessa ambição toda. E ele tinha até um plano para isso. Primeiro passo, cortar tudo que for excesso e ir direto ao ponto. Segundo, misturar os diferentes elementos, a história, a reflexão, o sonho, como se fosse uma composição musical. E terceiro, usar o ensaio dentro do romance, mas de um jeito mais leve, mais irônico, sem aquela pose de quem está dando aula. No fim das contas, a visão do Kundera é essa. O romance é um espaço de liberdade total para pensar sobre a vida. Uma forma de arte com um potencial gigantesco que, na opinião dele, a gente ainda nem arranhou a superfície. É como se ele dissesse, o melhor do romance ainda tá para ser escrito. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o romance é essa liberdade toda, o que vem por aí? Quais são as próximas fronteiras? Num mundo que vive de criar e contar histórias, talvez a narrativa mais incrível de todas ainda esteja esperando para ser escrita.